O tema de hoje é polêmico, é assunto das rodas de conversa de grande parte da população. Tem gente que é contra, outros a favor, há várias opiniões a respeito e por isso escolhemos o assunto para ser debatido no programa de hoje, reforma da Previdência. Qual que é a sua opinião sobre o tema? Em meio a toda essa turbulência causada pela proposta, informações certas, exageradas, falsas e sem contexto têm circulado por aí. Você sabe o que é a reforma? Qual que é a proposta e o que ela vai influenciar na sua vida? Desde que o projeto foi enviado pelo governo Michel Temer ao Congresso, tem provocado manifestações em todo o país. A proposta endurece as regras para aposentadoria e pensões. A PEC 287 da Previdência? Sim, é aquela que vai sacanear com todas as escalas da sociedade. Você é a favor ou contra? Contra. Eu não acho legal, não. Sou contra. Atualmente eu sou contra. Já imaginou uma pessoa com mais de 70 anos carregando peso? É complicado. Ia morrer e não ia aposentar. O prazo, né, que a pessoa vai poder aposentar vai ficar muito extenso. Todos os trabalhadores vão contribuir e não vai ter direito de usufruir do que contribuiu. Então isso vai prejudicar as pessoas. É necessário se fazer uma reforma, mas o jeito que está sendo proposto não vai sofrer o povo. Para tirar todas as nossas dúvidas, nós convidamos o Roberto de Carvalho Santos, especialista em Direito Previdenciário e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários. Roberto, muito obrigada pela sua participação no Novos Tempos. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigada. E para abrir a nossa conversa, eu queria saber o que é a reforma da Previdência, então, o que contempla? Bem, a reforma da Previdência ela foi encaminhada ano passado pelo governo federal, pelo presidente Michel Temer, através de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, número 287. E essa proposta ela visa reformar tanto o regime geral, que é administrado pelo INSS, quanto os regimes próprios dos servidores públicos. O ponto fundamental é o estabelecimento da idade mínima de 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, e 25 anos de contribuição. Que hoje no nosso sistema, principalmente do regime geral, do INSS, que abarca um maior número de pessoas, você pode aposentar por tempo de contribuição aos 35 anos homem e 30 anos de contribuição mulher, e aí vai depender do fator previdenciário, a sua aposentadoria pode ser maior ou menor, dependendo da idade que se aposentar, e 65 anos para homem, 60 anos para mulher e 15 anos de contribuição. Então vai acabar essas duas modalidades, de aposentadoria, se a PEC for aprovada, e vai criar uma única aposentadoria. 65 anos, homem e mulher, professor do ensino médio, professor do ensino fundamental, do ensino superior, que já acabou desde a emenda constitucional número 20 de 98, trabalhador rural, enfim, é uma aposentadoria que vai abranger policiais também, não terão qualquer tipo de diferenciação de aposentadoria, e será essa idade de 65 anos e 25 anos de contribuição. Agora, Roberto, vou entrar nessa conversa, porque a gente vê falar tanto hoje, o escuta de PEC, né? Projeto de Emenda Constitucional. Nós estamos aí há 30 anos da nossa Constituição cidadã, né? Resultante de muita luta, de muita conquista, de um sonho de um Brasil melhor para todos. Os governos, os políticos nos três poderes, procuram mais zelar pela aplicação da Constituição ou querem remendá-la, querem modificá-la? Como é que você lê assim, em relação ao olhar para a Constituição? Sua pergunta é perfeita, porque nós já tivemos várias reformas previdenciárias. O pessoal fala da reforma de hoje, da PEC 287, mas nós já tivemos uma reforma em 98 com a emenda 20, em 2003 com a emenda 41, em 2005 com a emenda 47. Por que isso? Porque, na verdade, não se faz um estudo atuarial e financeiro para se propor qualquer proposta de emenda à Constituição.
Isso é um dos pontos que o nosso Instituto, inclusive ingressamos com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, 29 deputados federais assinaram esse nosso mandado de segurança, porque nós entendemos que não é possível fazer uma reforma sem nós termos o diagnóstico dos nossos regimes previdenciários. Então, de onde o governo tirou essa idade de 65 anos? Isso não reflete a nossa demografia. 65 anos é a idade que é adotada na Alemanha. No Brasil, nós temos uma expectativa de vida de 75 anos, homem e mulher. Então, nós não podemos fazer uma reforma previdenciária sem que haja um estudo técnico na exposição de motivos. E esses remendos que são feitos, resulta exatamente disso. São reformas que são feitas sem um debate com a sociedade, não há participação social nenhum. E aí o governo, mais daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quer fazer uma nova reforma previdenciária. Então isso não é possível, não existe segurança jurídica num país como esse. Ô Roberto, essa conversa é muito importante, né? Que nós estamos começando aqui. Sim. E você fala aí, né, de um governo que age sem levar em conta, né, a importância da cidadania das pessoas, de envolvê-las, né, de jogar limpo, transparente. E eu te pergunto, né, a maioria das pessoas não tem essa informação. Como que se forma hoje o fundo previdenciário para realmente atender esse direito que a Constituição prevê, né, a todo cidadão da Seguridade Social? É muito importante. Veja, nós temos a Previdência Social, que junto com a assistência social e a saúde, forma um modelo chamado Seguridade Social. Está lá no artigo 194 da Constituição Federal. E o constituinte originário, ele foi muito inteligente, que ao ele criar benefícios e direitos e serviços, ele também criou as fontes de custeio, para que esses benefícios e serviços pudessem ser usufruídos pelos cidadãos. Lá no artigo 195, ele criou contribuições previdenciárias, a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, que é a contribuição que incide sobre o faturamento das empresas, as de concurso de loteria, enfim, PIS, PASEP, todas essas contribuições financiam a Seguridade. Quando o governo ele diz que a Previdência está quebrada, ele só utiliza como fonte de custeio as contribuições que incidem sobre a folha de salário dos empregados, funcionários e demais trabalhadores. Ou seja, só as contribuições tipicamente previdenciárias. E não, a Constituição está dizendo que a Seguridade Social será financiada com todas essas contribuições que eu mencionei, as chamadas contribuições sociais. E mais sério ainda, além do governo não fazer o discurso de forma correta e utilizar dinheiro público para fazer campanha difamando a Previdência Social, ele desvia 30% da arrecadação da Seguridade Social para pagamento, sobretudo de juros da dívida pública. Nossa, isso aí é uma informação muito importante para o posicionamento da população, né? Então eu te pergunto assim, é necessário, diante dessa informação que você está me dando, fazer uma reforma da Previdência e que tipo de reforma? Bem, nós precisamos sim discutir a reforma da Previdência. Uma das questões que o IEPREV, o Instituto de Estudos Previdenciários, propôs, por exemplo, é que a contribuição previdenciária, hoje o prazo para prescrever a cobrança da contribuição é de apenas 5 anos. Nós estamos propondo para aumentar esse prazo para 10 anos. Outra proposta é acabar com esse desvio de 30% do orçamento da Seguridade Social, rever desonerações fiscais e tributárias, renúncias fiscais. E mais sério, nós temos hoje quase 400 bilhões de reais que são sonegados e não são cobrados. No ano passado, só conseguimos desses 400 bilhões arrecadar apenas 0,38%. Então, a reforma que precisa ser feita é a reforma na gestão, é na reforma no custeio e não nos benefícios. Entendemos que a Previdência, ela hoje é um maior sistema de distribuição de renda do Brasil. 71% dos municípios sobrevivem com os recursos da Previdência, muito mais do que o próprio repasse do governo federal para o FPM, Fundo de Participação de Município. Então, se você acaba com esse modelo de distribuição de renda, você gera mais pobreza, gera mendicância, gera maior concentração de renda. É o que o México fez. Então, nós vamos mexicanizar a nossa Previdência Social. Num país que não tem políticas públicas ativas, eu deixo a seguinte pergunta no ar. Um cidadão que tem 50 anos de idade e perde o emprego, recebe 5 parcelas de seguro-desemprego, como que ele vai sobreviver para se aposentar só aos 65 anos de idade? Ele não tem como sobreviver,
Por quê? Porque o país não tem políticas ativas que possa realocar esse indivíduo no mercado de trabalho. Então ele vai ficar à sua própria sorte, sem nenhum tipo de proteção previdenciária ou assistencial. Agora, Roberto, então, pelo que você está me dizendo, assim, nós estamos à mercê de informações que são passadas, às vezes, pelo governo e que não tem muita consistência para, por exemplo, bancar uma proposta como essa de reforma. Então, o cidadão, então, ele não deveria clamar, por exemplo, por uma auditoria para que, de fato, seja conhecida não só a gestão, a situação, a história do Fundo Previdenciário, da Previdência? Perfeito. O Tribunal de Contas da União, acatando um pedido de várias entidades, já determinou uma auditoria nas contas da Previdência. O senador Paulo Paim solicitou a instalação de uma CPI da Previdência, que deve ser instalada aí nos próximos dias. Então, nós entendemos que essa reforma previdenciária, ela vai ter que adotar outros caminhos. Por quê? Porque, inclusive, o Michel Temer já encaminhou uma mensagem que retirará os estados e municípios da reforma da Previdência, o que, a meu ver, é inconstitucional, porque sempre a Constituição estabeleceu isonomia de tratamento previdenciário entre todos os servidores públicos e agora, diante da pressão, ele já está querendo retirar os estados e municípios da reforma da Previdência, ou seja, fatiar essa reforma para diminuir a pressão popular. Então, o que eu entendo como fundamental é que os cidadãos brasileiros não podem cair nessa arapuca. Precisamos nos mobilizar o mais rápido possível para que essa PEC 287 não seja aprovada. Agora, Roberto, na sua avaliação, com a gravidade do que nós estamos lidando, por que os nossos grandes meios de comunicação não informam a população de fato do que está acontecendo? Veja, existe todo o interesse econômico por trás dessa reforma da Previdência. É uma questão de política macroeconômica. Qual que é o objetivo? Hoje nós gastamos cerca de 50% de tudo que arrecada em tributos federais para pagamento de juros da dívida pública e amortização. E o grande objetivo do Sistema Financeiro Nacional é que nós consigamos ter essa capacidade de manter esse pagamento desses juros de uma dívida pública que nunca foi auditada. Então, o interesse do Sistema Financeiro Nacional é que a reforma previdenciária aconteça. Por outro lado, também, desmontar a Previdência Social é interesse dos banqueiros. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de contribuir para uma Previdência Social, principalmente quem está na informalidade, vai para uma Previdência privada, para uma Previdência complementar. Tanto é que o próprio secretário da Previdência Social, ministro Marcelo Caetano, foi recomendada a sua imediata retirada do cargo, porque além dele ser secretário, ele ser o grande mentor da reforma da Previdência, ele é conselheiro de um fundo de previdência complementar, que é o Brasilprev. Quer dizer, os interesses que estão por trás disso são dois. Primeiro, do Sistema Financeiro Nacional para o pagamento dos juros da dívida pública. Retirar mais dinheiro da Seguridade Social. Quanto mais dinheiro se retirar, mais vão pagar juros da dívida pública. E segundo, desmontar a Previdência Social para as pessoas irem para uma Previdência complementar. Então, por isso que nós não temos espaço para realmente dizer a verdade nos grandes veículos de comunicação. Gente, eu vou ter que interromper a nossa conversa rapidinho para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, não saia daí. No programa de hoje estamos conversando sobre a reforma da Previdência e a Ariane Viana foi conversar com Paulo, o André e o Tiago, trabalhadores em diferentes fases no mercado. Ela foi saber se, caso aprovada, o que a reforma muda diretamente na vida desses cidadãos. Paulo tem mais de 40 anos de profissão e está se preparando para aposentar. André trabalha há 32 anos no setor administrativo da CEMIG. Já o advogado Tiago se formou há 5 anos e nos últimos 2 trabalha de carteira assinada em uma organização estadual. Esses diferentes perfis representam parte de uma população que vem discutindo a polêmica PEC 287, um projeto do governo que pretende mudar a forma como a Previdência Social será aplicada na vida dos trabalhadores brasileiros. No meu caso, não vai ter muita diferença, porque independente dos valores, eu vou me aposentar com um salário enorme, vai ser o salário mínimo, infelizmente. Porque de 94 para trás, eu contribuía sobre um valor teto máximo. E agora eu não contribuo mais com isso. Caso a PEC seja aprovada,
eu terei que contribuir, além dos 3 anos que me resta a completar os 35 anos, pelo menos mais 2 anos. Acho que a gente tem que se preparar, o jovem hoje em dia, para fazer uma aposentadoria complementar, fazer investimento, porque depender da Previdência... Desde dezembro do ano passado, as novas regras impostas pela PEC da Previdência estão sendo questionadas. E o assunto ganhou as ruas no início deste mês em forma de protestos. Políticos e economistas pró-reforma afirmam a necessidade de se pensar na mudança do perfil etário do brasileiro, pois com o envelhecimento da população, o número de pessoas beneficiárias se torna cada vez menor que o número de pessoas contribuintes. Além disso, o presidente Temer afirma que a reforma é o caminho não só para salvar a Previdência do colapso, mas para também preservar os benefícios dos aposentados de hoje e dos que se aposentarão no futuro. Por outro lado, quem é contra reivindica a falta de sensibilidade por parte dos governantes ao se inspirar em um modelo aplicado em países desenvolvidos, sem levar em conta as desigualdades de renda, mercado de trabalho, gênero e expectativa de vida que compõem os problemas da sociedade brasileira. Ainda mais agora, numa situação de economia que está fraca também, muito emprego informal, os jovens estão entrando no mercado e nem todas as empresas estão assinando carteira para os encargos trabalhistas e tributários que envolvem, né? Então, vai ser bem complicado. O governo pode fazer essa reforma, sim, mas ele tem que olhar as coisas que estão acontecendo, os desvios de dinheiro, entendeu? É muito dinheiro que se arrecada, mas de forma errada na hora de distribuição. Independente do que será decidido, cabe a nós, Paulos, Andrés e Tiagos, lutarmos pelos direitos que conquistamos ao longo da história, sejam eles sociais, trabalhistas ou previdenciários. O Brasil funciona muito assim, né? A gente, quando quer estancar uma ferida, a gente mexe sempre com a parte mais fraca, né? Sempre com o trabalhador, com o cidadão. E as classes mais favorecidas, abastadas, políticos, nunca são atingidos, né? Nós, trabalhadores, temos a força da greve. Quem é dono das indústrias, do sistema financeiro, tem a força do capital. E o Estado, que deveria ser o mediador entre as forças, tomou posição, tomou partido de quem pode mais, que é o lado econômico. Bom, Roberto, né, a gente acabou de ver os casos do Paulo, do André e do Tiago. Caso seja aprovada, né, a proposta, o que muda na vida realmente desses trabalhadores e todos os brasileiros serão afetados? Como que é isso? Essa reforma, o objetivo é atingir todos os brasileiros, né? Nós temos só os militares das Forças Armadas, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, que ficaram de fora dessa PEC 287. Agora, veja, a PEC vai estabelecer uma regra de transição, se aprovada for. Nós temos, quem tiver mais de 45 anos de idade, no caso da mulher, e 50 anos de idade, no caso do homem, não vai precisar completar esses 65 anos como requisito para se aposentar. Vai ter que trabalhar apenas um pedágio de 50% do tempo que faltaria para a pessoa aposentar na data da promulgação da emenda. Então, vamos dar um exemplo. Uma mulher que tem 28 anos de contribuição, em agosto, suponhamos que em agosto de 2017 seja promulgada a PEC. Ela já tem mais do que 45 anos de idade. Então, ela vai ter que trabalhar os 28 anos, os 2 anos que faltaria para ela atingir os 30, mais 50% sobre 2, ou seja, 3 anos. Ela vai aposentar com 31 anos de contribuição. Então, uma pessoa que falta 10 anos de contribuição, por exemplo, teria que trabalhar 10 mais 50% sobre 10. Isso para quem tem mais de 45 anos de idade, mulher, e 50 anos de idade, homem. Para os demais trabalhadores, todos terão que completar 65 anos. E aí eu vou deixar uma notícia que, para mim, é a pior de todas dessa PEC 287. Essa idade mínima de 65 é a idade inicial. A cada ano que se aumentar a expectativa de vida do brasileiro em um ano, a idade também vai aumentar. Então, veja bem, a cada 4 anos, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando um ano. Então, daqui a 4 anos, vai ser 66. Vai ser 66. Daqui a 4 anos, 67. Isso está na PEC 287. Ô, Roberto, então eu gostaria muito que você falasse sobre o jovem e a reforma da Previdência, porque nosso público tem muitos jovens universitários que nos assistem, né? E não só por isso, mas há uma preocupação, né, com as juventudes que estão aí, que são nosso presente, mas também que caminham para esse futuro, né? Pois é, aí que está. Esse tal desse gatilho dos 65 anos vai aumentando a cada ano.
vai inviabilizar a aposentadoria do jovem. Ou o jovem, ele vai se aposentar, uma pessoa que tem 20 anos de idade, ela só vai conseguir se aposentar, a expectativa, pelo aumento da expectativa de vida do brasileiro, ela consiga se aposentar só a partir dos 75 anos de idade. E eu pergunto, qual a qualidade de vida que essa pessoa vai ter para usufruir uma aposentadoria a partir de 75 anos? E isso, levando em consideração o Brasil, que é um país continental, estados como no Piauí, a expectativa de vida não chega nem aos 65 anos. No Maranhão também, Alagoas também. Então, essa regra que está sendo implementada, que está sendo proposta, vai inviabilizar a aposentadoria de milhões de brasileiros. E parece que me atinge mais gravemente os mais pobres. Os mais pobres, eles estão prevendo, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é para o idoso miserável passar de 65 para 70 anos e poder ser inferior a um salário mínimo. As viúvas, a pensão não vai ser mais de 100%, vai ser de 60% e vai poder ser inferior a um salário mínimo. Então, são mudanças que afetam profundamente o trabalhador rural. O trabalhador rural também vai ter que ter no mínimo 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Então, de cada 10 brasileiros, 7 serão profundamente afetados, que não estão nessa regra de transição dos 45 e 50. Quem tem mais do que 45 e 50, a reforma vai afetar em menor proporção. Agora, quem tem menos de 45 e 50, praticamente a aposentadoria será um benefício inatingível. Gente, vamos aproveitar então, vamos ver o que os internautas estão falando sobre esse assunto. Vamos rodar o quadro hashtag. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão, ver o comentário dos internautas. Vamos lá, a PEC 287/16 da reforma da Previdência teve 57 emendas. Sinal de que a polêmica será grande e o governo terá sérios problemas para aprová-la. Em apenas 2 exemplos sobre aposentadoria em outros países, Alemanha e Estados Unidos, é possível ter certeza do absurdo da PEC 287/2016. Os avanços sociais estão ameaçados pela excludente reforma da Previdência. Acho que tem mais comentários. A turma nem leu, nem sabe porquê da reforma da Previdência, criticam sem saber. Bom, e o último, eu sou a favor da reforma da Previdência, mas totalmente contra as propostas apresentadas. Tem vários comentários aí, porque o pessoal está... Pode retomar a conversa, seria talvez ajudando a gente a analisar. A questão ali, realmente, você utilizar referencial da Alemanha, que a idade mínima para aposentadoria na Alemanha é de 65 anos, mas é um país que tem uma homogeneidade social, cultural, étnica, muito, muito diferente do Brasil. Não podemos transplantar um modelo que é adotado no âmbito dos países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo, para o Brasil, tal como fez o México. O México ele adotou a idade mínima de 65 numa reforma que ocorreu em 1997 e desde então o país tem se tornado cada vez mais pobre. Por quê? Porque a Previdência, a Seguridade Social é o principal instrumento de redistribuição de renda. Ele não só te ajuda no momento de doença, de incapacidade para o trabalho, no momento da morte, mas ele é importante para distribuir a renda do país. Quer dizer, não é só a preocupação da gente com o futuro, é o presente que é afetado. É o presente. E aí o mais importante que nós temos que nos mobilizar é que o relatório que vai ser apresentado pelo Arthur Maia vai ser na primeira semana ou na segunda semana de abril. Esse relatório vai ser encaminhado para o plenário, tem que ser aprovado pelos parlamentares 2 vezes em cada uma das casas, por 3/5 dos parlamentares. O governo ele tem maioria para isso, porém, a própria base aliada do Temer está rachada no que tange a reforma da Previdência Social. Tivemos uma audiência pública na OAB, o vice-presidente da Câmara dos Deputados manifestou que é contra a reforma da Previdência, tal como foi apresentada pela PEC 287, e ele é do PMDB. Então, nós temos grande chance dessa PEC não ser aprovada. Agora, pelo que você está me mostrando, as suas fragilidades, talvez seja por isso que não se discute com a população, né? Então, fazer uma reforma sem, de fato, a população ficar informada das consequências, das implicações, né? Sim, as implicações elas serão gravíssimas. Nós teremos um empobrecimento muito grande na população brasileira,
trabalhadores rurais eles ficarão totalmente à mercê da sua própria sorte. Não há nenhuma preocupação com esses trabalhadores que perdem o emprego na faixa dos 50 e poucos anos de idade. Eles ficarão também sem nenhum tipo de amparo. Então, o Brasil terá um empobrecimento severo caso essa reforma seja aprovada. Ô Roberto, como que a população que nos assiste pode se apropriar melhor dessas informações? Você me falava de uma cartilha, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu acho que todo mundo pode se informar sobre esse mito do déficit da Previdência acessando um site da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, que fez um estudo belíssimo comprovando que o governo está mentindo sobre o déficit na Previdência Social. Então, www.anfip.org.br e no nosso site do IEPREV, do Instituto de Estudos Previdenciários, www.ieprev.org.br, você pode acessar uma cartilha que vai estar bem detalhada essa reforma da Previdência Social. Ô Roberto, muito obrigado pela sua presença, que ela contribua para o debate, para a população se mobilizar e se inteirar disso que está sendo feito e que vai implicar na vida de todos nós. Eu queria parabenizar a TV PUC por abrir esse espaço, que é tão difícil a gente conseguir falar sobre a reforma da Previdência nos meios de comunicação. Então, parabéns pela iniciativa. Antes de tudo, é preciso tomar consciência da sua dignidade de cidadão. Isso significa que você é sujeito de direitos e deveres. Você não pode ficar de fora de processos políticos, como o da reforma da Previdência, que definem, organizam e afetam a qualidade da vida das pessoas, no presente e no futuro. O direito a uma aposentadoria digna está diretamente relacionado ao reconhecimento da dignidade humana. Você é a favor ou contra o atual projeto de reforma da Previdência? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!